favor. Nós leremos dois textos do livro do profeta Ezequiel, começar no capítulo 1, os 3 primeiros versos, depois nós vamos lá para o capítulo 47. Enquanto você acha aí, Deus abençoe sua vida, privilégio poder vir cultuar a Deus contigo. Obrigado, meu pastor, Deus abençoe. Pastor Silas, muito obrigado. Pastor Dilton, obrigado pelo carinho e pela confiança mais uma vez. Ezequiel capítulo 1, verso 1 ao 3, depois nós vamos lá para o final do livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 47, que também é um texto muito conhecido. Só para termos um panorama aqui do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, verso 1, 2 e 3, diz assim: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora vamos lá para o capítulo 47, por favor, lá no final do livro. São 2 textos chaves, por isso que eu preciso ler. Precisamos ler, na verdade. Aí eu vou começar do verso 1 e vamos ler aqui boa parte do contexto desse capítulo. A partir do verso 1 do capítulo 47, fala a epígrafe, fala da torrente das águas purificadoras. E o texto diz: depois disso me fez voltar à entrada da casa. Essa casa aqui é o templo que Ezequiel começa a ter a visão, e aqui é a conclusão da visão. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. A referência aqui é sobre o Mar Morto. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrem esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entre esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender as redes o seu peixe. Para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos, os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Se você puder, diga amém. Irmãos, eu estava revendo esse texto aqui hoje à tarde, e me veio uma frase de um grande filósofo, muito conhecido, o pai da dialética, Heráclito, 540 a.C., certa feita ele disse que nada é permanente, exceto a mudança. Eu acho interessante. Claro que isso não se aplica à palavra de Deus, porque essa passa céu e terra e ela permanece. Mas fora isso, eu concordo com a visão dele.
As mudanças, elas são constantes na nossa vida. E aí, somado a isso, uma frase que não é de filósofo, é de um mantenense, é minha. A vida sempre nos apresentará desafios. A vida sempre nos apresentará 3 coisas, na verdade. Guarde isso. A vida sempre nos apresentará 3 coisas: desafios, oportunidades e surpresas. E, vez em quando, tudo isso ao mesmo tempo. Vou repetir. A vida, ela sempre nos apresentará desafios, oportunidades e surpresas. E, de vez em quando, vem tudo isso ao mesmo tempo. E a gente tem que ter discernimento, por quê? Porque muitas vezes os desafios serão extremamente difíceis. As oportunidades, quase invisíveis. E as surpresas nem sempre serão boas. Mas o fato é que elas virão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jeremias já profetizava há 4 anos em Jerusalém, Jeremias já era profeta há 4 anos em Jerusalém, Judá, Reino do Sul, foi quando Ezequiel nasceu, por volta de 622, essa informação quem dá é o Warren Wiersbe. Então, quando Jeremias já era profeta há 4 anos, Ezequiel nasceu. Ezequiel nasceu em Judá, e Ezequiel, também contemporâneo do profeta Daniel, de Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque, Abednego. E poucos profetas da Bíblia nós temos algumas informações sobre a sua vida pessoal, principalmente os profetas menores. A gente quase não tem informação sobre a vida pessoal deles. Ezequiel, o texto dá algumas informações importantes que eu acho que são muito pertinentes, nós falamos um pouco sobre elas aqui, e essas informações estão logo aí nos primeiros versos que nós lemos, principalmente o verso 3, para você que gosta dos pormenores da Bíblia. Olha que informações importantes que tem sobre a vida pessoal de Ezequiel aí. Primeiro, fala do nome dele, Ezequiel. Deus fortalece, ou Deus é fortaleza. É um nome expressivo, um nome forte. E a gente começa a entender o sentido desse nome a partir da análise do nome do pai dele. Porque ele é filho de Búzio, sacerdote. E Búzio, o significado é desprezo ou desprezado por Yahvé, desprezado por Jeová. Todos nós sabemos que dentro da cultura judaica, hebraica, na verdade, dava-se o nome de acordo com alguma causa do nascimento, alguma circunstância. E para o pai de Ezequiel receber o nome de desprezado ou desprezado de Yahvé, alguma coisa aconteceu naquela família. E aí, quando Ezequiel nasce, alguém decide quebrar essa sentença, e o filho do desprezado passa a ser Deus é minha fortaleza. 3 amém, 2 aleluia e 1 glória. Vou repetir. O filho do desprezo agora tem Deus como fortaleza. Eu já aprendo com o nome de Ezequiel e o nome do pai que nem sempre as histórias têm que se repetir. Que nós fomos chamados por Deus para quebrar ciclos de derrota. Não é porque quem veio antes de nós fracassou, foi desprezado, que nós também seremos. Dos filhos do desprezo, Deus pode fortalecê-los e escrever novas histórias. É o que eu aprendo com a vida de Ezequiel. Outro dado importantíssimo sobre Ezequiel é que ele era filho de sacerdote. Ele era filho, o pai dele era sacerdote, era de linhagem sacerdotal. E todos nós sabemos que o sacerdócio em Israel não era opcional. Ninguém acordava um belo dia e dizia assim, deixa eu fazer uma faculdade de sacerdote aqui, deixa eu ser sacerdote, onde é que tem um curso aqui para ser sacerdote? Não. Sacerdócio era uma questão genética. O sacerdócio era dividido em 3 partes, levita, sacerdote e sumo sacerdote. Sendo da tribo de Levi, levita. Mas para ser sacerdote não bastava ser da tribo de Levi. Tinha que vir do tronco de Arão, o irmão de Moisés. A partir do tronco de Arão, eu poderia ser então sacerdote. Ezequiel, por bondade, graça de Deus, nasceu filho de sacerdote. Ou seja, Ezequiel nasceu para ser sacerdote. Me ajude, por favor, Ezequiel nasceu para ser sacerdote. Um levita não podia ser sacerdote. Sacerdote é levita, mas, por exemplo, por que na rebelião de Corá, Datã e Avirão, eles foram engolidos pela terra? Eles eram da tribo de Levi. Só que queriam exercer o sacerdócio como Arão exercia. E Deus mostrou, não é por aí que funciona, nem tudo que você quer eu vou te dar. E por quererem ser o que Deus não quis fazer deles, acabaram sendo engolidos pela terra durante aquela rebelião, porque queriam ser sacerdotes como Arão também o era. E aí Deus fez o cajado de Arão florescer, Números 16, para mostrar que é só da linhagem de Arão que viria o sacerdócio. E entenda isso, Ezequiel, por bondade de Deus, já nasceu com isso entranhado no seu DNA. Então, Ezequiel, vindo da linhagem sacerdotal,
Ezequiel, desde que ele nasceu, ninguém fez outro projeto para a vida de Ezequiel, a não ser que ele fosse sacerdote. Ezequiel não fez outros planos para a vida dele, a não ser sacerdote. A vida de Ezequiel foi pautada para o sacerdócio. Ezequiel nunca pensou em exercer outra função na vida, senão o sacerdócio. Dentro da questão sacerdotal, como é que funcionava? Eu preciso dar esse detalhe aqui, porque é importante, de vez em quando eu recebo essa pergunta, e acho também pertinente falar sobre isso aqui, porque nós vamos encontrar no Antigo Testamento 3 referências sobre a idade do início do ministério, dos levitas e dos sacerdotes. 3 idades. Uns dizem que é aos 20, outros 25, outros aos 30 anos. E aí, se você analisar, o texto de Números 8, 24, diz que era aos 25 anos que começava-se. O texto de Números 4, verso 3, diz que era aos 30. Mas se você olhar 1 Crônicas 23, 27, Davi estabelece aos 20 anos de idade. São tempos diferentes. São ocasiões diferentes. Davi, já no 1 Crônicas 23, está encerrando os seus dias e ele decide diminuir o tempo para o início do exercício. Então ele fala, olha, um levita pode começar aos 20 anos de idade. Foi ordem de Davi. E isso seguiu-se. Quando você olha o livro de Esdras, na reconstrução pós-exílio, eles chamam os levitas de 20 anos acima. Mas no tempo de Moisés e de Arão, era aos 25 e aos 30. Números capítulo 4, verso 3 e Números 8, 24. Por que um texto diz 25 e outro diz 30? Aqui está uma chave. É porque aos 25 havia a consagração do levita, que seria sacerdote. Mas aos 30 é que ele começava a exercer o ofício. Por que levava-se 5 anos entre a consagração e o exercício do ministério? Porque ser sacerdote exigia algumas coisas. O sacerdote tinha que aprender algumas coisas que era necessário que ele estudasse. Era necessário 5 anos de dedicação. Então era-se consagrado aos 25 e começava a se exercer aos 30 o ministério. E durante a consagração, você conhece, o sacerdote que ia ser consagrado, além do azeite, derramava-se sangue do cordeiro na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito da mão e na ponta do polegar direito do pé. Primeiro o sangue do animal, depois o azeite. Por que se fazia isso? Era profético. Um sacerdote tinha os ouvidos aguçados para ouvir Deus falar, sangue e azeite no ouvido. A mão iria tocar em coisas santas do santuário, sangue e azeite na mão. Os pés iriam entrar em lugares sagrados, então sangue e azeite no pé. Quando Ezequiel completasse seus 25 anos de idade, ele passaria por esse ritual. E aí começaria a estudar. E por que o sacerdote tinha que estudar? Porque quando você lê Levítico, capítulo 10, verso 10 e 11, Deuteronômio 33, do verso 8 ao verso 11, você descobre que o sacerdote também tinha que entender da lei, do Pentateuco. Ele tinha que transmitir a lei para o povo. Por que tinha que estudar? Porque sacerdote tinha que entender um pouco de medicina. Por exemplo, quando alguém ficava leproso, Levítico capítulo 14, não procurava um médico, procurava um sacerdote. Era o sacerdote quem tinha que identificar se era lepra ou não. Então o sacerdote tinha que estudar um pouco de medicina para entender o que era lepra e o que não era. Por exemplo, o sacerdote também tinha que estudar sobre a legislação civil da nação, porque algumas causas levavam-se ao sacerdote, não ao juiz. Por exemplo, em caso de problemas conjugais, você olha isso em Números capítulo 5, do verso 11 ao 21, era o sacerdote quem julgava a causa, dependendo da situação. Então ele tinha que entender das leis civis, no caso de ter que julgar uma causa dessa. Por exemplo, algumas punições para certos tipos de assassinato, estão em Deuteronômio capítulo 21, verso 5, era o sacerdote quem dava a sentença sobre o possível homicídio ou não. Então o sacerdote passava anos estudando sobre isso, além do fator espiritual. Por exemplo, quando alguém levava uma oferta, isso aqui é chovendo molhado, todo mundo sabe. Quando alguém levava uma oferta ao santuário, se a oferta passasse com defeito, a culpa não era de quem levou, era de quem deixou passar. E quem é que avaliava a oferta do ofertante? O sacerdote. Por isso que nós lemos Malaquias, você vai ver, é uma repreensão aos sacerdotes, principalmente o último verso do capítulo 1 de Malaquias, eu acho extraordinário, quando Deus fala, olha, maldito aquele que tendo algo bom no seu rebanho, traz algo ruim. Aí Malaquias 2, 1 e 2, porque no texto original não tem capítulo e versículo, então o texto segue. No final do capítulo 1, Deus diz, maldito aquele que tem algo bom e traz algo ruim, ou seja, tem animais bons no seu rebanho, mas traz um animal com defeito. E aí Deus diz, e agora isso é tocante a vocês, ó sacerdotes, honrem o meu nome, senão eu vou transformar bênção em maldição. O
que Deus está dizendo? Se vocês deixarem o povo trazer a oferta errada, eu vou amaldiçoar a bênção que eu dei. A gente fica preso no texto de Números 23, dizendo que o homem não amaldiçoou o que Deus abençoou, e é uma verdade. Homem nenhum amaldiçoou o que Deus abençoou, mas Deus amaldiçoou o que ele abençoou. Deus pode transformar a bênção em maldição do mesmo jeito que transforma a maldição em bênção. Por causa da desobediência, de ofertas erradas no altar. Então o sacerdote tinha que estudar. Porque se alguém levasse um cordeiro defeituoso e o cordeiro passasse, Deus não ia cobrar do ofertante, Deus ia cobrar de quem deixou a oferta passar, do sacerdote. Por isso que mudou a dispensação, mas o princípio é o mesmo. Por isso que nós aqui no altar temos que instruí-lo acerca da oferta. Porque se você não ofertar a Deus com a sua primícia corretamente, como a Bíblia manda, Deus cobrará de quem está diante, deixando a oferta passar. E Ezequiel tinha que estudar para isso. Tá bom, pastor, já entendi onde o senhor quer chegar. É que no ano 606 a.C., a Babilônia invade Judá, Jerusalém pela primeira vez. E leva alguns para o cativeiro. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Esses jovens, por entenderem de outras ciências, de outras matérias, eles vão para o palácio, são escravos no cativeiro, mas estão junto do rei. Por isso que Daniel alcança um alto cargo político, na autarquia da Babilônia. Ano 598, Nabucodonosor volta pela segunda vez, e agora ele vai levar, 597, 598 por ali, ele vai levar 10 mil para o cativeiro na segunda investida. E entre esses 10 mil está quem? Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. E sabe quantos anos Ezequiel tem quando ele vai para a Babilônia? 25. No ano que era para ele ser consagrado e receber o sangue na orelha, o sangue na mão e o sangue nos pés. Não sei se ele passou pelo ritual de consagração aos 25 anos, o texto não diz, não há uma referência, mas o fato é que era no ano que ele era para receber essa unção, ele está indo como cativo para a Babilônia e vai morar à margem do rio Quebar. E aí a gente começa no profeta Ezequiel, eu li com vocês aqui, e ele começa dizendo como aconteceu que no 30º ano. E aí tem aqui meio que um conflito, porque no verso 2 diz, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, se 5º ano do cativeiro de Joaquim, por que 30 anos no verso 1? Porque 30 anos no verso 1 não é o tempo do cativeiro, é a idade de Ezequiel. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Eu vim para cá com 25, e quando eu estou completando 30 anos, eu estou aqui na margem do rio, junto dos cativos. O que Ezequiel está dizendo? No ano que era para eu estar começando o meu ministério no templo, eu estou aqui como escravo na margem do rio, junto dos outros escravos, junto dos cativos. E vamos falar a verdade, irmão, 5 anos numa terra, dá para você se adaptar. Você muda para uma cidade, fica 5 anos lá. Os primeiros meses vai ser difícil, depois de 5 anos você já está adaptado. Ezequiel já estava adaptado na Babilônia. O templo ainda não tinha sido destruído, o templo vai ser destruído na 3ª invasão. Ainda faltavam 5 ou 6 anos para o templo ser destruído. Mas Ezequiel está na margem do rio e longe do templo. A idolatria está no templo em Jerusalém. E Ezequiel começa o livro dele dizendo, no 30º ano, quando era para eu estar começando meu ministério, eu estou aqui na margem do rio. E aí tem tudo a ver com o que eu falei no início da mensagem. A vida vai nos apresentar desafios, oportunidades e surpresas. E nem todo desafio é fácil de resolver, alguns são complicados. Nem toda oportunidade é visível. E nem toda surpresa será boa. Ezequiel, ao nascer, não fez planos de ir para o cativeiro. Mas por causa das dificuldades, da intempérie, do problema que veio, Ezequiel agora, no ano que era para ele estar começando a exercer o ministério, ele está na margem do rio, amassando barro. E quantas vezes eu e você, eu vou começar a aplicar isso aqui, eu vou ser rápido, fizemos planos para a nossa vida e tem hora que parece que foi tudo por água abaixo. Quantas vezes eu e você, semelhantes a Ezequiel, fizemos planos, projetos, sonhos. De vez em quando a gente para fazer uma introspectiva e vê que tudo que a gente sonhou, tudo que a gente planejou, o que parecia que ia acontecer, alguma coisa vem e não acontece. Quer um exemplo? Quem aqui na virada de 31 para 1º desse ano sentou e fez os planos dizendo, vai ter uma pandemia, eu vou ficar 4 meses parado. Tem gente aqui que quando olha no relógio, olha no calendário e diz, já era para eu estar muito mais longe. Já era para minha empresa ter fluído, já era para meu ministério ter fluído, já era para ter acontecido um monte de coisa, mas por causa desse problema travou tudo. Ezequiel diz assim, no 30º ano, no 5º mês, eu estava no meio dos cativos, junto do rio, mas o verso primeiro termina assim, e eis que os céus se abriram. E eu vi visões de Deus.
podem fechar a porta do templo, mas não podem fechar a porta do céu. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a vida de alguém aqui essa noite, eu não sei quem é, mas os planos aparentemente desceram por água abaixo, mas Deus está dizendo, eu ainda posso fazer coisas extraordinárias e inimagináveis na sua vida. E aí eu vou pontuar 3 coisas aqui rapidinho na chamada de Ezequiel. Primeira coisa que ele vê é o céu aberto. Guarda, porque é profético. Quem crê que essa noite é profética? Então, mesmo em tempo de crise, de cativeiro, tem céu aberto sobre a sua vida. Deus é especialista em abrir os céus quando a gente pensa que tudo está fechado. Quer um exemplo? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O texto de Isaías 6 não diz que o céu abriu, mas não dá para ver o trono com o céu fechado. Então, mesmo implícito no texto, o céu abriu no ano de luto que o rei Uzias morreu. Você quer ver? Jesus está no Jordão para ser batizado por João. Até Jesus chegar no Jordão, alguém olhava e dizia, é só o filho de José, é só o filho de Maria, é só o carpinteiro. Mas quando João Batista mergulhou Jesus nas águas e levantou, Mateus 3,16, o texto diz, os céus se abriram, e o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, e o Deus Pai bradou do céu, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Tem céu aberto no Jordão em tempo de perseguição. Você quer um exemplo? Estevão, Atos capítulo 7, versos 55 e 56, vão apedrejar Estevão está encurralado, o sinédrio está julgando, todos querem a morte dele, mas quando Estevão olha para os céus, ele diz, ei, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à direita do Deus Pai. O céu abriu durante o apedrejamento de Estevão. Você quer mais? Ano 95 depois de Cristo, o imperador Domiciano mandou prender o pastor da igreja de Éfeso, o ancião apóstolo João, o apóstolo do amor, levou o ancião João com mais de 90 anos de idade para a ilha de Pátimos. Pátimos no grego, mortal, ilha de morte. Mas quando João está em Pátimos, longe da igreja, idoso, sozinho, dentro de uma caverna, João olha para o céu. Apocalipse capítulo 4, verso 1, ele diz, e quando eu olhei para o céu, uma porta se abriu no céu, e Deus disse, vem aqui, que eu quero te mostrar algumas coisas. Quem crê que essa terça-feira é profética, eu vou liberar a palavra, vem um tempo de céu aberto na sua vida. Segunda coisa que Ezequiel vê, além do céu aberto, ele vê uma grande tempestade. Eu estou sintetizando o texto, já estou encerrando. Outro dia eu volto para terminar. Vai que cola. Quando você olha capítulo 1 de Ezequiel, a partir do verso 4, olha o que ele diz, olhei, eis que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo, resplendor, trovões. Aí ele fala que vem vozes do Onipotente, ele vê os 4 seres. Ezequiel vê uma tempestade. Sem querer ser chato, me ajude por favor. Ezequiel vê uma tempestade. E aí essa tempestade, o relato dela segue até o verso 28. É nessa tempestade, no meio de todo essa visão que ele está tendo, que ele vê os 4 seres. Um semblante de leão, o outro semblante de boi, o outro semblante de homem e o outro semblante de águia. E há aqui um apontamento para os 4 evangelhos. Por quê? Porque o leão é o rei da selva. O boi fala de obediência. Isaías começa, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, o povo não me conhece. Boi fala de obediência. Eliseu, por exemplo, estava arando a terra com bois. Os bois falam de obediência, servidão. Então, um animal tem rosto de leão, rei, o outro tem rosto de boi, servo, o outro tem rosto de homem, e o outro tem rosto de águia. A águia é um símbolo da divindade. Os maiores impérios usaram a águia como símbolo da divindade. Então, aqui estão os 4 evangelhos. Por quê? Porque em Mateus ele é o rei, o leão. Em Marcos ele é o servo, o boi. Em Lucas ele é o filho do homem. Em João ele é o Filho de Deus, que desceu do céu como a águia e habitou entre nós. E Ezequiel vê as rodas por baixo desses animais. E eu já orei por essas rodas aqui para Deus me dar alguma coisa e não deu nada. Até hoje essas rodas, irmão, já tira meu sono, tem uns 10 anos. Nunca achei uma aplicação para essas rodas, pastor Gisele. Mas eu sei que elas giram de uma forma diferenciada. Elas giram de uma forma diferenciada. Como se fosse um giroscópio. Quem é da antiga sabe o que eu estou falando.
E aí, de repente, Ezequiel, no final da visão, no verso 28, ele diz assim: como o aspecto de um arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Semelhança de glória. Ezequiel está vendo a tempestade, por cima da tempestade tem um arco celestial, como aquele que aparece depois da chuva. Onde é que está isso? Gênesis 9, depois do dilúvio, depois da tempestade, Noé viu um arco, e Deus falou: é o arco da aliança. João também viu esse arco no Apocalipse, capítulo 4, verso 3, Apocalipse 10, 1. E agora Ezequiel vê no capítulo 1, verso 28. A diferença é que Noé viu o arco da aliança depois da tempestade. João viu quando não tinha tempestade. Ezequiel viu o arco no meio da tempestade. Porque quando o problema passa, eu olho e vejo, a promessa ainda está de pé. Quando não tem problema, eu faço igual o João, a promessa está de pé. Difícil é olhar no meio da tempestade e ver o arco dizendo: estou aqui presente. A promessa ainda está de pé. Eu estou com a segunda palavra para liberar sobre a vida de alguém aqui. Essa tempestade não apagou a promessa. Se você erguer os olhos da fé, você verá o arco da aliança sobre a sua vida. E é Deus dizendo: eu estou presente até no meio da tempestade. Deixa eu ver quem crê que Ele é Deus presente até na tempestade. Me ajude a adorar o nome dEle, por favor. E as rodas que Ezequiel vê junto aos seres apontam para as rodas do trono de Deus. Isso é interessante demais, porque esse Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Para que mostrar para Ezequiel rodas do trono dele como se fosse uma carruagem? 4 rodas, 4 seres. Estou sintetizando, irmão, porque é muito detalhe. Mas por que Deus se manifesta para Ezequiel dessa forma? Porque os judeus tinham a mente deles: Deus só manifesta a glória dele no templo. Então aqui no cativeiro não tem. Aí Deus mostra para Ezequiel as rodas do trono, que se movem em direções que querem, com olhos que vêm por toda parte. Sabe o que é Deus dizendo? Sou Deus de lá, mas sou Deus aqui também. Sou Deus que estou contigo na margem do rio. É Deus sinalizando o profeta. E aí no capítulo 3, no verso 1, Deus dá um rolo para Ezequiel e diz: come. Ele fala: na minha boca era doce. E eu estava agora à tarde no banho, estava conversando com a minha esposa, vindo do caminho para cá no carro. Quantas vezes eu li esse texto e não entendi por que Deus dá um rolo para Ezequiel comer. Porque Deus estava dizendo: você não vai só pregar a palavra, você vai sentir. Ela vai estar dentro de você, meu Deus. Tudo que você pregar, Ezequiel, você vai sentir, porque você não vai só liberar a palavra, você vai ingerir, você vai comer, você vai engolir, vai fazer digestão. Você não só falará a palavra, você terá a palavra dentro de você. E aí, irmãos, tudo que Ezequiel profetiza, ele sente primeiro, ele passa na pele, que é um exemplo. No capítulo 4, Deus manda ele construir uma maquete de Jerusalém, constrói uma maquete, coloca uma chapa de ferro no meio e você deita do outro lado. Depois você lê Ezequiel 4, e Deus diz: durante 390 dias, Ezequiel, você vai deitar do lado esquerdo da maquete. Depois, durante 40 dias, você vai deitar do lado direito, para mostrar que Jerusalém iria ser derrubada e saqueada e sitiada. Ezequiel profetizou o cerco e teve que viver o cerco na pele durante 390 dias. Tem profeta aqui? No capítulo 4, enquanto o cerco está acontecendo, o senhor conhece o texto melhor do que eu, pastor Dito, pastor Silas. Deus diz: faz aí um bolo com todo tipo de cereal, trigo, cevada, todo tipo de cereal que tem aqui você faz, só que mistura estrume e come. Ezequiel falou: Senhor, mas eu nunca comi coisa e nunca comi estrume. Come, Ezequiel, porque o meu povo, quando Jerusalém for cercada, eles vão sentir fome e vão comer qualquer coisa. Você tem que sentir na pele o que você vai profetizar. Tem profeta aqui? No capítulo 5, Deus diz: raspa a barba e o cabelo, sinal de desonra. Um profeta de barba raspada naquele tempo. Pense, pastor Alfredo, aquela barba sua, cuidada, tantos danos. Deus manda você cortar, pense na batalha. Ezequiel, raspa a cabeça e a barba, porque você vai se sentir desonrado do mesmo jeito que o povo me desonra. Sinta o que você está pregando, Ezequiel. No capítulo 12, Deus diz: você vai agir como alguém que está fugindo. Você vai cavar um buraco na parede com a mão, vai pegar sua mobília, vai tirar de casa, vai morar do lado de fora da cidade, para você ver como é que se sente um povo que abandona o Deus que os tirou do Egito. Sinta o que você vai pregar, Ezequiel. Quando a gente pensa que não tem mais nada para acontecer, capítulo 21, Deus diz: agora você vai profetizar contra Jerusalém, vai sentar, vai suspirar, chorar e lamentar. E Ezequiel profetiza, chora, suspira, sentado. E aí, para fechar a tampa, no capítulo 24, no verso 15, Deus diz assim: vou tirar a doçura dos seus olhos.
A mulher de Ezequiel morre. A mulher de Ezequiel morre no ano que Jerusalém é invadida e destruída. Deus está dizendo, do mesmo jeito que eu estou perdendo a menina dos meus olhos, você vai perder a sua. Você vai sentir o que eu estou sentindo, Ezequiel. Você vai pregar com a autoridade. E Deus fala, e tem mais, leia depois Ezequiel 24:17. Geme em silêncio, não sofra luto e nem opróbrio. Enterra a mulher de manhã e prega de tarde. Ezequiel, como servo obediente, não chorou, sepultou a mulher e de tarde estava na margem do rio profetizando de novo. É Deus dizendo, viva aquilo que você vai pregar. Arabarachuricandarácia. Irimicandarauacéu. E Deus disse, geme em silêncio. E deixa eu dizer aqui, pastor, porque talvez haja pessoas aqui que nós olhamos para o rosto dele, apesar da máscara, parece tudo bem, mas está gemendo no silêncio igual a Ezequiel, sofrendo perdas, talvez não na área na parentela, que Deus nos guarde, mas gente que está sofrendo perdas em várias áreas da vida. Deus está dizendo, não fala nada, só geme. Aleluia. Eu vou fazer um paralelo. Pode gemer, Ezequiel, pode chorar, porque o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Depois Deus começa a falar do castigo das nações que atacaram Israel, inclusive Tiro, que riu da queda de Jerusalém. É por isso que Deus compara a queda do rei de Tiro com a queda de Lúcifer. E aí, a partir do capítulo 33, Deus começa a falar da restauração da nação. E aí no capítulo 37 vem a visão do vale de ossos secos. Deus coloca o profeta no meio dos ossos. Essa eu aprendi com o pastor Dilton. Eu não tinha feito a conexão um dia, conversando com ele. Não sei se eu ouvi ele pregando, mas conversando no particular, ele falou isso aqui e eu peguei e estou dando a fonte. Faz isso, irmão, é bonito você dar a fonte. Fala que é seu, não. Ezequiel era sacerdote. Me ajuda, Ezequiel era o quê? Está fraco, Ezequiel era o quê? Levítico 21:11. Sacerdote não podia se aproximar de defunto. Por isso que na parábola do bom samaritano, o sacerdote passa de largo, porque ele não sabe se o cara está morto ou não, então ele tem medo de se contaminar. Parece até Covid. Ezequiel sabe que não pode tocar em cadáver. E Deus pega ele e coloca num vale cheio. Cheio de ossos. Imagina o asco que Ezequiel sentiu. Estou num lugar imundo, o que eu vim fazer aqui? Deus, para que o Senhor me trouxe? Guarde o que eu vou lhe dizer. Deus vai falar com alguém aqui agora. Vez em quando Deus te levará aonde você não quer, para fazer o que Ele precisa. Você vai se perguntar, Deus, o que eu vim fazer nesse vale? Deus está dizendo, vim aqui, te trouxe aqui para te fazer ressuscitar ossos. Gente morta vai ganhar vida através da sua vida. E Deus faz aquela fatídica pergunta depois que Ezequiel vê todo o vale. Deus pergunta, e aí, Ezequiel, esses ossos podem reviver? E Ezequiel era membro da DEVEC, eu tenho certeza. Ele era inteligente demais. Igual José, tirou o time dele de campo e falou, é o Senhor quem sabe. Deus falou, então profetiza que o milagre vai acontecer. E quando Ezequiel profetizou, ele diz, veio um ruído e cada osso se juntou ao seu osso. Cada esqueleto humano, 206 ossos. Multiplica por milhares, espalha no vale. Junta tudo agora. Eu não consigo montar nem um quebra-cabeça de 200 peças. Imagina milhares de ossos. Mas quando Ezequiel profetizou, cada osso juntou no seu osso. Tem mais uma palavra aqui, qual é? Deus sabe onde está cada peça do quebra-cabeça da sua vida. E vai colocar tudo no lugar de novo. Vai colocar tudo no lugar de novo. Mesma distância, fala para uns 3 aí, Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Diga aí, Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Não encosta no irmão não, só fala. Quando Ezequiel profetiza, o osso ganha vida, o exército se levanta e nós chegamos no 47 para eu poder encerrar. Alarabarachuricandarácia. Capítulo 47, Deus já tinha mostrado um novo templo desde o capítulo 43, o templo já tinha sido destruído, desde o capítulo 24 de Ezequiel. Aí um ser celestial dá uma volta com Ezequiel e ele vê águas que saem dos umbrais da porta do templo. E aquelas águas vão ganhando força, e onde ela passa, tudo em volta ganha vida e deságua no mar morto. E o mar morto,
alto índice de salinidade, volta a ter peixe, pescadores. E o fruto das árvores vira alimento e as folhas viram remédio. E a visão já estava maravilhosa até aí, mas Deus diz, o ser pega um cordel e começa a medir aproximadamente 500 metros. Entra, Ezequiel, água no tornozelo, ainda está raso. Entra mais 1.000, mais 500 metros. Cada côvado aproximadamente 50 centímetros. Água no lombo. E agora? Só dá para atravessar nado. E aí eu fiquei pensando, se o que está em volta do rio ganha vida, imagina quem está dentro. Para de graça, eu vou repetir. Como é que começa Ezequiel? Na margem do rio. Mas no capítulo 47, ele está em águas profundas, no meio de um rio que cura. Quem aprende a gemer no silêncio, Deus leva a águas profundas que purificam, que restauram e que curam. E eu encerro agora. Desse novo santuário, eu não vou entrar no mérito aqui, porque há uns que acreditam que seja escatológico, outros acham que vai ser um santuário mesmo, literal, vai ser reconstruído em Jerusalém, outros acham que aponta para o próprio Cristo. Eu, particularmente, não consigo ver, a partir dessa visão, que esse santuário representa o Cristo, porque são muitos detalhes de construção. Eu acredito que vai ser literal, vai ser um novo templo mesmo. Mas olha que interessante, que desse templo sai um rio. Você pode me ajudar, sem querer ser chato? Desse templo sai o quê? No tabernáculo de Moisés tinha uma bacia. No templo de Salomão tinha uma bacia maior do que a do tabernáculo. Aí Nabucodonosor foi lá e destruiu a bacia. Deus falou, pode destruir quantas bacias quiser. Porque no novo templo não vai ser bacia. No tabernáculo tinha bacia. No templo tinha bacia. Nesse novo tem o quê? Nesse novo tem o quê? Então o diabo pode roubar a bacia, mas